Fala galera, mais uma vez, Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje estamos aqui em mais um Tupinicast, aquele podcast com pouca ou nenhuma edição. E hoje eu chamei meu grande amigo e irmão, José Baeta, para poder falar um pouquinho sobre o rito moderno e a sua obra, A História do Rito Moderno no Brasil. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, recadinhos importantes. Como vocês devem saber, o livro Entendendo o Rito Escocês Antigo e Aceito, na sua segunda edição, esgotou seus exemplares físicos novamente. Mas não se preocupem que nós estamos fazendo uma nova tiragem para atender a todos os irmãos. Então, se vocês querem adquirir o livro Entendendo o Rito Escocês Antigo e Aceito em formato físico, as informações estão disponíveis na descrição desse vídeo, ou se você estiver ouvindo esse podcast pelo Spotify ou Apple Podcast, o hiperlink está na descrição. Agora sim, podemos voltar ao assunto. Então, Mano Baeta, por favor, se apresente. Quem és tu? De onde vem? Obrigado, Clóvis. Obrigado a todos aí que nos assistem. Eu sou José Gabriel Pontes Baeta, né, mais conhecido como José Baeta. Sou mineiro de Poços de Caldas. Moro aqui na cidade já há bastante tempo. Sou maçom desde 2011, hoje vinculado à loja acadêmica Templários da Serra de São Domingos, segunda, que é jurisdicionada ao Grande Oriente de Minas Gerais, ao nosso querido GONG. Sou praticante do rito moderno, iniciei no rito moderno em 2011, a loja minha é do rito moderno, rito esse que também, né, cursei aí os altos graus. Tenho uma experiência prática, não teórica, no rito escocês, também cursando os altos graus, assim como no rito adoniramita, e tenho muito orgulho de ser Demolei, né? Ter sido iniciado na Ordem Demolei aí já há bastante tempo, não vou falar quantos para não indicar a idade, né? Que eu tenho essa carinha de jovem. E eu tenho o Clóvis como um dos maiores escritores de maçonaria no Brasil, um cara que é historiador, que ele tem a prática, a teoria aliada a tudo aquilo que ele coloca, que ele escreve, e para mim é uma honra, uma felicidade muito grande estar podendo participar desta edição. Depois eu faço pix pelos elogios, vai te... Aquele valor combinado, né? Bem, Mano Baeta, eu, conforme falei, né, recebi a sua primeira edição aqui do livro, inclusive, né, eu tô para fazer eu fiquei de fazer, na verdade, um Desbravadores, mas eu achei o assunto tão interessante, que eu resolvi trazer para conversar sobre o livro em si, já que eu sou suspeito a falar, levando em consideração que eu dei um pitaco, tipo uma consultoria para a segunda edição aqui, né? Então, conforme eu achei tão interessante que eu quis trabalhar com você em relação a esse livro, eu te trouxe para conversar um pouquinho sobre ele. Então, já adiantando a galera, não é um livro sobre apenas a história do rito moderno, porque não só a segunda visão do autor, que é o nosso grande irmão Baeta, mas de vários historiadores, a história do rito moderno se confunde com a história da obediência maçônica que se consolidou aqui no Brasil, que é o Grande Oriente do Brasil. Então, já que essas histórias se confundem e fazem parte, né, tanto do rito quanto da obediência Grande Oriente do Brasil, eu queria perguntar para você primeiro, Mano Baeta, o que é o rito moderno? Levando em consideração que se fala, né, moderno por uma questão de estar associada à grande loja dita dos modernos. Esse ritual, ele é o ritual que era praticado pela grande loja, a primeira grande loja, ela é chamada Grande Loja de Londres, depois da Inconfidência lá de 1731. É esse ritual que nós conhecemos como rito moderno? Mano, primeiro de tudo, né? O que é o rito moderno, né?
Eu acho que não cabe aqui ficar fazendo uma diferenciação do que é rito, o que é ritual, porque já tem uma vasta bibliografia sobre, o próprio Clovis escreve sobre isso. Na minha primeira obra eu também falei um pouquinho sobre isso, nosso mano Quênio fala sempre sobre isso. Mas vamos entender que o rito moderno é um dos muitos ritos maçônicos. Então nós temos aí vários ritos maçônicos e o rito moderno é um deles. É, o que eu costumo dizer, já de imediato, e antes de chegar na pergunta final que o Clóvis fez, é que o rito moderno ele tem uma particularidade, e outros também o têm, mas que eu consigo trazer muito para dentro daquilo que é a própria dogmática do rito, que é ser um construto social, ser uma construção social da época, do momento que se encontra. Ah, Baeta, mas o rito escocês também não é? É, mas nós vemos do ponto de vista histórico, né, que o rito moderno ele está muito atrelado a estas questões sociais, essas questões mais práticas relacionadas à sociedade. Então ele é um rito que evoluiu, que se modificou muito ao decorrer do tempo, né? E a Inconfidência, né, a prática, o Wikileaks maçônico lá de Pritchard, ele é um ponto central, ele é um início, uma base histórica do rito moderno, porque aquela estrutura, vejam bem, aquela estrutura é o que vai atravessar o Canal da Mancha, chegar na França e ao ser traduzido para o francês, vai sofrer uma série de modificações e vai dar origem ao que nós conhecemos hoje como rito moderno. A prática, né, de da Grande Loja dos Modernos, ela tem similaridades, similitudes com o que nós conhecemos como rito moderno. Assim como tem, por exemplo, com outras práticas. O rito adoniramita tem práticas, né, ritualísticas operacionais muito semelhantes ao que Pritchard, né, pontuou lá em 1730, 1731, e aquilo que o rito moderno veio fazendo. Então eu digo que não é o mesmo ritual, isso é um fato, tá? É só a gente comparar um com o outro que a gente vai ver que não é o mesmo ritual, mas é uma base para a evolução do rito moderno na Europa e depois, posteriormente, no Brasil e nos demais países. Ah, sim. Muito bacana. Inclusive, quando você fala disso, né, de estar muito envolvido com o construto social da época, e a gente tem que lembrar que o século XVIII é o chamado século das luzes, né? Então a gente tem lojas com o nome de um contrato social, né? Sim, Coisas que estavam intrinsecamente ligadas a uma sociedade que estava se moldando dentro de um pensamento intelectual, né? O próprio número de cafés em que as pessoas se encontravam para discutir ideias explodiu nesse momento ali no século XVIII na França, assim como as lojas maçônicas, né? Como meio de sociabilidade, elas tiveram um grande aumento, segundo o próprio historiador Daniel Gomes de Carvalho, né? Que cita, né, a Margaret Jacobs e outros historiadores que são estudiosos da época. Então, assim, é bacana você falar que ele pega, né, essas características sociais muito fortes, muito presentes, né, como sim. fruto de um movimento social que estava em uma agitação muito grande naquele momento. Sim, Achei. inclusive, eu cito, né, inclusive, uma questão que eu acho muito interessante, que é óbvio, né, não tem como eu falar sobre história do lado de um historiador, né, mas a gente pode lembrar que o século XVIII, né, comecinho do século XIX, aquela noção de buscar uma religião que todos os homens de bem concordassem, que lá na França ganhou muito corpo, ganhou muito escopo lá de uma religião civil, né? Qual que é a melhor religião? É a religião protestante? O católico, né, apostólico romano? E aí vinham aquelas mentes pensantes, né, alguns filósofos, alguns historiadores, falando, não, vamos idealizar aí uma religião civil, né, que ficou mais ou menos designada como uma religião que todos os homens de bem concordassem. E a maçonaria, para muitos, tentou ser enquadrada como essa religião civil. E tendo o rito moderno à época como um dos ritos mais praticados e que dava essa abertura, como nós falaremos adiante, essa abertura mais racional, mais intelectual, ainda que de uma forma um pouquinho menor, né, do que nós temos hoje,
tomou-se até em alguns casos por base, não. Então vamos transformar a maçonaria num centro em que todos os homens de bem possam confraternizar, possam entrar em comunhão, e aí a gente não tem nenhum problema mais quanto à religião dentro do governo, separação de religião e Estado, toda aquele burbúrio que é o século XVIII, sobretudo na França, que a gente está cansado de ler e de estudar. Então eu gosto muito dessa proposição, Clóvis, justamente para a gente entender que a maçonaria ela tá envolta nesses movimentos e ela tá evoluindo, ou para alguns involuindo, aí vai depender, né, do ponto de vista, mas ela tá se modificando junto com o pensamento. Isso é muito interessante. Eu costumo brincar, né? O pessoal fala muito das muitas reformas que teve tanto o rito moderno quanto o rito escocês antigo e aceito, principalmente no Brasil, né? Muitas pessoas que não têm uma profundidade de estudo acreditam que essas reformas acabam transformando, e de fato transformam, mas é tipo como se fossem depreciativas, né? Sendo que tudo na sociedade modifica. Sim, Mesmo porque, como diz o nosso grande irmão historiador, que é a referência para mim, o Mano Felipe Corte Real de Camargo, né? A maçonaria não é feita de maçons de Marte. Os maçons são daqui, da Terra. Então, eles estão na sociedade. As instituições são sociais, elas estão na sociedade. Então, elas vão se modificar, elas vão pegar elementos da sociedade e vão trazer para si. Inclusive, pela falta desse entendimento, né, a gente está aqui gravando dia 2 de agosto, está rolando os Jogos Olímpicos, tem uma galera histérica por conta da construção social que se tem na França, do que é arte para eles, do que é o evento que eles estão promovendo, que é as Olimpíadas. Então tá todo mundo bolado com a abertura, com isso e aquilo outro, porque justamente não consegue compreender como aquela sociedade foi construída e tudo mais. Bem, sim, e só um adendo, Cláudio, você me permite, essa questão que você falou aí que a maçonaria, né, ela é feita por maçons, né, maçons reais, né, dessa situação mesmo que nós destacamos, é, o rito moderno, ele não é. Se os maçons que estão ouvindo, se as pessoas que estão ouvindo esse podcast, nessa conversa, se eles acham se eles são os defensores da pureza dos ritos, eu sou o defensor da busca pelo rito mais puro que existe, já pode tirar o cavalinho da chuva, tá? Porque eu não vou nem entrar no mérito de outros ritos, mas o rito moderno, ele se modifica ao longo do tempo. E ele vai, ele vem, ele tem um caractere que eu chamo de núcleo duro, que a gente pode abordar, que eu acho que é uma questão que é intrínseca a ele, mas fora desse núcleo duro, você encontra versões mais teístas, versões mais deístas, versões agnósticas, versões que são quase que ateias, justamente porque é um construto social, né? A gente não quer praticar maçonaria igual era praticada em 1730, senão basta eu pegar o ritual de 1730 e praticar em loja, né? Ou os rituais até anteriores a isso, sabe? Então, acho que isso é muito importante a gente situar, que pureza aqui é uma coisa que vai passar longe. Mano Baeta, agora aproveitando para falar não só sobre o rito, mas aproveitando o teu livro em si, quando a gente fala da introdução do rito moderno no Brasil. Muitas pessoas, por exemplo, né, até estudiosos, por uma questão dos rituais se parecerem muito, né, e daí eu estou falando do rito adoniramita com o rito moderno, inclusive com o personagem, né, alegórico ali, Adoniran, como uma das três luzes da loja, né? Então, em vez de ser Salomão, Irã de Tiro, em vez de Irã Abife, utilizar Adoniran, o próprio rito moderno fazia isso, e muitas pessoas sustentam, né, o rito adoniramita por conta disso, assim como os nomes históricos e tudo mais, e isso você aborda de forma excelente no seu próprio rito para situar as pessoas. Ah, Você pode explicar um pouquinho, né, quando da introdução do rito no Brasil, do rito moderno no Brasil? Claro. Então, mano, primeira coisa que a gente tem que situar, né? A primeira questão de todas, né? As lojas brasileiras, né, as primeiras lojas brasileiras que são constituídas, né, no solo, elas, via de regra, utilizavam reguladores, utilizavam rituais emprestados de potências, de lojas estrangeiras, né? Isso a gente tem que ter como base, que parece óbvio,
mas é algo que a gente tem que situar muito bem claro, né? E nessa época, né, lá início do século XIX, por volta de 1800, um pouco antes, nós tínhamos muita influência portuguesa, obviamente, né, portuguesa no Brasil, e maçons, né, pessoas iniciadas, né, na maçonaria lá fora, que traziam aí os reguladores, né, os rituais, entre muitas aspas, para serem praticados aqui no Brasil. Do ponto de vista documental, o que nós temos, inclusive numa obra cuja tradução, né, cuja edição o Clovis fez também, que é o Anais Maçônicos Fluminense, nós temos a menção de uma loja chamada Loja União, em 1800, né? Essa loja que depois vai se desdobrar em mais outras duas, dentre elas a loja Reunião. Essa loja Reunião, você observa, né, tanto em boletins, né, em comunicações e correspondências à época, quanto no próprio Anais Maçônicos Fluminense, que ela trabalhava com uma versão do rito moderno. Então nós temos aí já em 1802, né, essa introdução do rito moderno no Brasil. Da mesma forma, na Bahia, a loja Virtude e Razão, que depois virou a ser chamado Virtude e Razão Restaurada, que utilizava os reguladores do rito moderno emprestados do Grande Oriente Lusitano, né? Então já era uma prática do rito moderno presente em solo brasileiro. É, a discussão que se gera, né, que para mim particularmente é uma discussão boba, mas é uma discussão que se gera, qual foi o primeiro rito praticado no Brasil? E aí eu sempre digo uma coisa: você vai encontrar documentos e você vai encontrar assertivas que vão te apontar para o rito moderno, como você vai encontrar que vão apontar para o rito adoniramita. Por quê? A origem, nesse momento, né, os reguladores, entre tanto do rito moderno quanto do rito adoniramita, eram praticamente os mesmos. Os catecismos eram extremamente semelhantes, né? Essa linha, né, essa árvore genealógica deles está muito misturada. Então, é possível que nós tenhamos lojas praticando o rito moderno, né, em tese, com reguladores do rito adoniramita e vice-versa. Isso é algo que pode ter ocorrido muito no primórdio da maçonaria no Brasil. O que que é fato? Em se tratando de potência maçônica, o Grande Oriente do Brasil, né, lá nos seus primórdios, que nem se chamava Grande Oriente do Brasil, ele é fundado no rito moderno. Isso nós temos as atas, nós temos as correspondências, nós temos os documentos que comprovam isso. Fala-se muito da questão de nomes históricos, mas né, imagino que todos saibam, mas os nomes históricos não são uma especificidade do rito adoniramita. Pelo contrário, nome histórico é algo criado para proteger a identidade de maçons, que em primeiro momento nem estava tão atrelada ao ritual, ao rito B. Então, inclusive as atas de fundação da loja Comércio e Artes, as atas de fundação, né, das lojas primordiais, né, das lojas precursoras do Grande Oriente do Brasil, traziam nomes históricos e nomes históricos vinculados a lojas praticantes do rito moderno. Né? Então não era uma particularidade do rito adoniramita. O rito adoniramita permaneceu com isso nas suas práticas, mas o nome histórico era algo até mesmo, né, necessário para aquele momento e que era utilizado por muitas e muitas lojas, Um independente do rito. pseudônimo, né? As pessoas não conseguem lembrar, por exemplo, que a maçonaria era de fato proibida, né? Sim, O próprio José Hipólito da Costa, o Hipólito José da Costa, ele vai ser preso em sim, 1802 não pelo governo, né, mas pela Inquisição Portuguesa, mas com uma autorização mesmo que informal do governo português, sim. por ser maçom, né? E por aí vai. E a gente tem que lembrar que o Brasil, nesse momento, não era nem Reino Unido ainda, era colônia de Portugal. Colônia, Então as colônia. leis aqui pegavam muito mais. Sobre a loja União e Reunião, e daí você me acende uma luz interessante, no Anais Maçônicos Fluminense é falado que ela trabalha no rito dos 12 graus. E Sim, daí eu já ligo ela ao rito adoniramita. Mas como você disse, talvez para os maçons praticantes da época isso fosse indiferente, sim, né? Porque sim. as diferenças eram tão assim pouquinhas que para eles era indiferente para praticar o ritual B, né? Talvez tivesse algumas idiosincrasias, como a gente vê hoje quem pratica o rito escocês numa obediência A ou o rito escocês numa obediência B, né? Vai ter Sim. aquelas pequenas diferenças entre uma e outra, né?
E uma coisa Sim. interessante é que eu nunca mais topei com esse documento, tá? E se você tiver depois, até eu gostaria de tê-lo. Tem um ritual lá da fundação da Comércio e Arte, lá do Grande Oriente Brasílico, né? Sim. Que era manuscrito, né? Pessoal. E esse documento rodou durante o tempo por aí. Eu tinha no meu outro computador, perdi o HD, acabei perdendo. Hoje eu já não sou tão burro, eu mantenho no Drive, né? É, mas esse documento, por exemplo, como ele é manuscrito, eu tenho a impressão dele ser bem misturadinho das duas tradições. Assim, aí tem amigo meu que fala assim, Clóvis, mas tem uma frase X que tem no ritual Y e uma frase W que tem no ritual, né, Z. Aí eu falo, pô, e daí o que, que eu acredito? Que muitas vezes a prática era feita mesmo de cabeça, ó, tem que fazer mais tantas cópias de ritual. Aí vai lá e faz, pá, 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 pá. E o cara vai fazer na mão, em português ali, né, e tal, e eu acredito muito nessa mistura, né, do início do século XIX no Brasil, essas duas tradições estarem misturadas e intrinsecamente unidas. Com certeza. Você E da- encontra, por exemplo, você encontra até cartas do Hipólito José da Costa, cartas que ele trocava com a loja Virtude e Razão. E ele falava mais ou menos assim, ó, eu vou encaminhar para vocês, né, isso por volta de 1810. Eu vou encaminhar para vocês, essa carta inclusive tá no Museu da Grande Loja Unida da Inglaterra, mas é possível acessá-la virtualmente através daquele sisteminha próprio da Grande Loja. Ó, eu vou encaminhar para vocês, né, cópias dos rituais do rito de 12 graus. Aí você fala, pô, Dona Iramita, né? Aí logo em seguida ele vira e fala, rogando, né, ao grande arquiteto universo, que o grau máximo de Cavaleiro Rosa Cruz seja atingido. Aí você vai ver, o grau máximo de Cavaleiro Rosa Cruz tá na prática do rito moderno. Então, assim, você do Adoniramita também. também, então, também. Aí tá na prática dos dois. Aí quando você vai analisar o 12º grau da Adoniramita e o que seria o 7º grau, né, do rito moderno, são extremamente semelhantes, né? São extremamente, né, até mesmo complementares, né? E aí é claro que depois o Adoniramita ainda vai ter aquela inserção de um 13º grau, né, de uma situação aí um pouco mais peculiar, mas isso mais para frente. Então, eu concordo contigo, né? E é isso que eu tento dizer para os irmãos que me falam, qual rito chegou primeiro? Gente, chegou um rito, né, oriundo, né, das práticas que ocorriam principalmente em Portugal, que estavam literalmente e diretamente relacionados com as práticas do rito moderno francês e do rito adoniramita, e que vai aí a depender de cada situação, de cada realidade, e se alinhando e construindo a sua própria identidade. Aproveitando, né, o seu próprio livro, você vai falar do Colégio de Ritos, né, Sim, que era uma estrutura dentro do Grande Oriente do Brasil, né? Em dado momento ele vai ser chamado de Colégio de Ritos, do Colégio dos Ritos Azuis. ritos azuis. E daí eu quero saber se você tem a impressão de que a própria obediência acreditava na raiz comum deles, porque, em teoria, um órgão superior que funcionaria como um supremo conselho, né, ele administrava liturgicamente esses dois ritos. Tu pode informar isso pra gente? Cara, a informalidade nos permite ser franco, tá? E eu digo o seguinte: eu tenho certeza absoluta que por muitas vezes nem a própria potência, nem os maçons sabiam ao certo o que eles estavam praticando, né? Então, assim, vamos chamar de rito azul, porque é mais fácil eu manter essa origem comum deles, né? E aí, a partir do estudo, da pesquisa, da própria prática, que vai começando a se separar, né? Tanto que o grande colégio de ritos, né? Depois, quando se torna dos ritos azuis, o rito adoniramita, ele tem um alto corpo criado primeiro que o rito moderno. Então, o alto corpo do rito adoniramita é criado primeiramente. O rito moderno, ele fica um tempo ainda nesse colégio dos ritos azuis sozinho. E, posteriormente, que é criado um Supremo Conselho, né? Um grande capítulo, melhor dizendo, né? Do rito moderno. Então, assim, eu percebo que é muito uma questão de momento. Então, naquele momento a gente tem mais prática em qual rito? Então vamos, né, voltar nossos olhos para ele. E depois, tanto
que é um dos motivos que eu bem pontuo, né, que eu bem coloco aí, quanto ao crescimento exponencial do rito escocês no Brasil e que ocorre, né, diretamente um declínio das demais práticas, inclusive do rito moderno e adoniramita. Então, o Colégio dos Ritos Azuis, no caso, administravam os dois ritos. E Sim, depois tem a criação do grande capítulo no Akita, se eu não me engano, é isso, né? sim, sim, em 1873. 1800 e 73 é criado o grande capítulo no Akita, o decreto número 021, que cria esse grande capítulo. e depois é criado o Supremo Conselho do Rito Moderno, é isso? Depois, em novembro de 1874, ou seja, mais de um ano depois, é criado o grande capítulo geral do rito moderno. Então, anterior a isso, na verdade, lá da década, por exemplo, de 1830, quando o Grande Oriente do Brasil é reinstalado, a- Sim, e durante, sei lá, 40 anos se trabalham os dois ritos dentro de uma estrutura maior que era conhecido como o Colégio dos Ritos Azuis. exatamente, né? O regulamento do Grande Colégio Ritos Azuis, exatamente, ele é de 58. Então, antes de 58, você tem uma estrutura que é uma estrutura praticamente que sem uma maior definição, né? Se a gente pega as constituições anteriores a isso, os autos corpos, eles não são nem citados, né? É como se fosse uma coisa só, né? E isso, né, o próprio Keynes fala muito sobre isso, a gente tem que ter essa visão, né, de que a noção dessa divisão de autos corpos para a maçonaria simbólica é algo até mesmo recente, né? Pensando que a história é muito maior. Aí a gente fica de 1858, mais ou menos, né, até 1873 na mesma estrutura, né, que é o grande capítulo dos ritos azuis, né? E aí depois de 73 cria o grande capítulo no Akita e só em 74, no finzinho de 74, cria o grande capítulo do rito moderno. E daí eu aproveito para tocar num assunto sensível do seu livro, é que você diz que parece que em dado momento da história existe institucionalmente que as pessoas deixam o rito moderno de lado para a promoção dos outros ritos. E daí eu gostaria que você falasse disso. Tá. O que é um tema sensível de fato, porque quando a gente fala de rito, muitas pessoas levam como se fosse time de futebol, né? Uhum. Então o meu rito é melhor que o outro, o meu rito é não sei o quê, eu tenho que defender, eu tenho que. Então a gente tem que acalmar o nosso coração, a gente tem que olhar com um olhar mais frio e entender que as práticas maçônicas, na verdade, são aquelas que mais nos agradam. Então eu tenho aí um cardápio de ritos maçônicos para poder escolher, né? Então já fiz esse primeiro disclaimer, né? Vamos lá. Só uma, Historicamente, só uma introdução. O que a gente fica aqui brigando para ter o rito mais certo e tal, o gringo, quando vem aqui, fica maravilhado com a opção sim, de práticas litúrgicas que se pode ter, né? exatamente, exatamente. E a gente fica brigando para saber qual é o melhor, sendo que, pô, a gente pode praticar tudo, gente. Sim, Porra. A pluralidade do Brasil, eu acho, acredito que até pelo seu aspecto continental, é muito bacana por conta sim, com disso. certeza, com Então, certeza. desculpa ter feito a intervenção, mas Imagina, só. perfeita, cara. O que eu quero dizer é que é o seguinte, né? Nós temos que ter em mente que o rito moderno, ele tem uma evolução muito próxima ao Grande Oriente da França, tá? Grande Oriente este que em dado momento da história vai vir a ser declarado, né? Vamos colocar com muitas aspas, porque a gente vai entrar numa seara de relações exteriores, de política maçônica, que não é o foco da nossa conversa, mas ele vem a ser declarado, né, não regular por parte da maçonaria mainstream, por parte da grande loja unida da Inglaterra. Só que no Brasil, né, o relacionamento com o Grande Oriente da França, ele continua ainda por um período, né? Então, o rito moderno, ele estava muito vinculado, e isso é um fato, né? Os modernistas às vezes até me xingam, mas isso é um fato. Ele estava muito vinculado com aquela maçonaria que era declarada por alguns como não reconhecida, como não regular. Então, ainda que você vai ter uma evolução do rito moderno na própria Grande Loja Nacional Francesa, na Grande Loja Legal de Portugal, você tem essa história dele muito próxima do Grande Oriente da França. Então,
nessas situações, nessa seara política maçônica que nós sabemos que vai influenciar aqui no Brasil, tá? Vai influenciar inclusive nas cisões que vão ocorrer dentro das potências. Por muitas vezes, e isso a gente olha nos boletins oficiais, nas correspondências trocadas entre as lojas, que o rito moderno é taxado como um rito não regular, como um rito não reconhecido. E isso eu tô falando até mesmo antes da reforma de Amiable, que a gente pode falar sobre ela. Eu tô falando justamente dessa opção, né, desse relacionamento intrínseco com uma potência que é tida aí, né, como não reconhecida como não regular. E aí há uma escolha, e eu digo que até mesmo institucional, porque isso a gente consegue observar das constituições, consegue observar dos próprios boletins internos, uma opção de meio que se deixar de lado os ritos dessa vertente, aí principalmente o moderno, e dar um enfoque maior no rito escocês, que era, né, agora assim, a bola da vez, a menina dos olhos, né? E existem umas outras questões, né, Clóvis? Assim, é, coerência é uma coisa que a gente não encontra muito na maçonaria, infelizmente. Você encontra menções, você encontra falas de maçons com o seguinte pensamento: o rito escocês tem 33 graus. Na época nem eram 33 ainda, mas tem mais graus do que o rito moderno. Então eu quero ser 33, eu não quero ser grau 7, né? Como se houvesse uma hierarquia entre as práticas, tá? Então tudo isso vai caminhando, somado a essa situação preliminar que eu mencionei, a eu digo que um descrédito, uma desvalorização da prática do rito moderno no Brasil. De modo que você pega no final do século XVIII, início do século XIX, você tem uma prática do rito moderno no Brasil bem pujante, bem exponencial, e do século XIX em diante ela só vai caindo, ela só vai decaindo. Número de lojas, número de obreiros, né? São vários fatores que levaram a isso. Mas essa escolha, e eu digo que é uma escolha consciente, não é uma escolha por acaso. De, vamos valorizar uma prática tal, vamos valorizar uma prática X ou Y, e aí, né, o rito escocês, querendo ou não, ele é aquele que vai sofrer um boom, que vai, né, ganhar uma relevância maior, ele vai minando, né, não propositalmente, o rito moderno. Eu acredito que até o fato de aqui no Brasil, né, todo mundo chega ao grau 33 em dado momento. É, e você fazer parte, né, do Sacro Colégio, né, é, você ser inspetor geral da ordem e tudo mais, isso influencia bastante. Não só isso, como a própria introdução do rito escocês antigo e aceito no Brasil, eu falo isso inclusive no meu livro, é, ela vem canibalizando os outros ritos. Sim, Porque ele vai se falar assim: olha só, o nosso rito é sinistro, bicho. Inclusive, as pessoas preferem ele do que o rito moderno e o Adoniramita, né, em outros lugares. Então, assim, a própria introdução do ritual no Brasil já é um negócio dizendo assim: olha, nós somos lordes, príncipes guerreiros, né? Não somos simples pedreiros, né? Tem essa sim, questão de chegar lá, né, com o pé na porta. Mas assim, observando, né, analiticamente a maçonaria, no Brasil todo mundo se coloca dessa forma, né? sim, Os ritos se considera a última bolacha do pacote. Isso daí que eu tô falando, isso daí vai ter, da introdução do rito escocês retificado, a joia, como diz o nosso grande irmão Matheus Noronha, beijo, mas a joia preciosa da maçonaria, perdido, o ritual imutável, né? Eu brinco muito com eles em relação a isso. O rito de York, né, no caso da tradição americana, o pessoal, só nós temos a conclusão da lenda do grau de mestre, né? E por aí vai. Cada um puxa a sardinha de forma a dizer o seguinte: ó, nós somos melhores por conta disso. E sim, hoje, por exemplo, o rito moderno, eu acredito que já nesses anos 2000 para cá, ele está tendo um crescimento, né? Até observo institucionalmente uma fragmentação de divisões e etc. Mas assim, está tendo um crescimento no número de praticantes. sim, Mas se você perceber também os praticantes mais entusiasmados do rito moderno, fala o rito que fundou o Grande Oriente do Brasil, acompanhado de um rito de pensadores, de filósofos, de
para justamente separar dos meros mortais, e por aí vai, né? Eles têm pelo menos no Brasil, e aí eu não posso Sim, falar culturalmente pelos outros países, mas dada a introdução de um ritual, de um rito, ele tem essa capacidade de canibalizar, na verdade, os outros. Na verdade, os outros. Aí fala assim: ah, mas não é o mesmo, como é que vai canibalizar? No caso, é a própria maçonaria. Ele vai pegar o obreiro da mesma instituição para a prática da tradição dele, né? Então eu acho isso daí muito curioso sim. mesmo. Agora, mano, uma questão que o pessoal gosta muito de falar, por exemplo, fala mal horrores das reformas que nós adotamos para o Brasil. E antes de eu fazer essa pergunta, eu tenho uma teoria sobre as reformas no Brasil. Eu acho, e você é do direito, né? Estamos aqui nas cadeiras de artes e humanidades. Eu acredito que no Brasil a gente tenta regular tudo no mínimo detalhe, porque a gente acredita, ou a gente não tem o bom senso, ou a gente não acredita no bom senso do outro. Então, para dizer que você tem que solicitar um documento, só pode ser pelo formulário apostado no correio na segunda-feira de manhã. E tem que ser assim. Não, mas pô, um e-mail resolve. Não, mas tem que ser assim, senão faz merda. Senão vai cair na caixa de spam e por aí vai, né? E daí eu acredito que as muitas reformas que nós temos no Brasil e a falta de brio também, né? Da gente não conseguir se impor e falar assim, olha, cara, a gente trabalha com essa reforma, goste você ou não, né? Vamos parar de mexer no troço, porque senão vai ficar impossível. No futuro ninguém mais reconhece prática litúrgica alguma. Então, dito isto, nós trabalhamos com que versão do rito moderno, né? Qual reforma do rito moderno? E por que de acho, tenho grandes amigos nossos, Baitinha, que fica falando assim, ah, o amiable, ah, o não sei o que lá, porque se a gente trabalhasse com tal versão seria melhor, né? E falam mal demais da versão que nós trabalhamos atualmente. Então eu quero saber qual é a versão e o porquê que esses caras dizem isso, né? Tá, vamos lá. O rito moderno, como eu comentei, ele tem uma base histórica, uma base, né, fundacional, apesar da redundância, na prática da Grande Loja dos Modernos. Isso a gente tem como fato, tá? Eu discordo do meu grande amigo e irmão, que manda um beijo enorme para ele, pro Patuto, e ele, e muitos outros historiadores, muitos outros autores, muitos outros, né, pesquisadores em maçonaria falam que é o rito de fundação da maçonaria especulativa, né? O rito que fundou a maçonaria especulativa ao lado, né? Eu tenho minhas ressalvas a isso, tá? Eu, inclusive, discuto muito isso com eles, né? Eu entendo que é uma situação bem diferente, né? Do que esse título, do que esse slogan, do que esse clamor chama, né? E aí eu acho que até um pouquinho daquilo que você comentou, da gente querer dar uma importância, né, para algo que nós gostamos, que nós praticamos, né? Mas não é esse o ponto da discussão. Eu só quero situar que as suas práticas, como dito, estão relacionadas com a grande loja dos modernos. E se a gente voltar lá atrás, um dos motivos, inclusive, que a grande loja dos antigos, né, criticava a dos modernos era supressão de alguns caracteres religiosos, supressão de orações, que a grosso modo, tá, os mais religiosos que me desculpem, é uma racionalização de algumas situações. É trazer um pouco menos o metafísico e mais o físico para as práticas maçônicas. Então, assim, essa racionalização é algo que está relacionado ao rito moderno. Mas nós não podemos esquecer que o rito moderno é maçonaria. Em sendo maçonaria, ele tem a sua origem, essa sua influência judaico-cristã, essa influência de caractere religioso, de caracteres religiosos que a gente não consegue fugir, tá? Mas o moderno, ao longo das suas evoluções, ao longo das suas reformas, ele vai trazendo sempre consigo um pouco mais, um pouco menos desse pensamento um pouco mais racional, né? Só que tem um dado momento, sobretudo no século XVIII na França, que como nós bem falamos há pouco, a racionalidade ela sobe num patamar muito alto na sociedade, né? O século das luzes, né? A Revolução Francesa, os iluministas, tudo isso vai ser influenciado e vai influenciar, porque eu entendo que é um amálgama, a maçonaria.
E sendo o rito moderno uma prática existente e muito pujante na época na França, ele vai ser influenciado, né? Aí, avançando um pouco no tempo, pegando essas práticas muito focadas com o pensamento iluminista, o rito moderno ele vai indo para uma vertente de valorizar mais o tempo de estudos, diminuir um pouquinho a prática ritualística, né, daquelas muitas situações operacionais que existem em loja, né, suprimir aqui uma questãozinha mais relacionada ao metafísico, e isso vai se tornando uma constante, tá? Só que acontece uma reforma, né? Que ela vai mesmo ser publicizada, ela vai mesmo ganhar corpo em 1877, que o então grão-mestre do Grande Oriente é da França, o Louis Amiable, ele é o grande idealizador, não somente ele, claro, mas ele é o grande idealizador, ele é o grande, né, a pessoa à frente de uma reforma do rito moderno, que muito relacionado também com aquelas alterações na Constituição do Grande Oriente da França, né, de supressão do caractere, de caracteres religiosos, vai publicizar o que ficou conhecido como reforma de Amiable, que é uma reforma que exclui quase que na sua totalidade, vamos colocar que exclui 99% dos caracteres religiosos e menções ao místico, ao metafísico nos seus trabalhos, né? E essa reforma de Amiable, que é uma reforma que na França mesmo ela não durou muito, ela já foi logo substituída justamente pelos escritos e pelos, né, pelos rituais de Grossier, né, que vão fazer aí uma mescla entre racionalidade, mas sem perder esse caráter esotérico que é intrínseco à maçonaria. Mas é a reforma de Amiable que vai ser adotada aqui no Brasil em mais ou menos 1892. É o decreto número 109 do Grande Oriente do Brasil, que em julho de 1892 adota oficialmente a reforma de Amiable como sendo a reforma do rito moderno no Brasil. E nessa reforma, originalmente falando, sequer há livro da lei. A gente não está falando nem de abertura, a gente está falando de inexistência de livro da lei. E aí você já pensa como é que pode, né, a maçonaria sem uma das suas luzes, né, sem o livro da lei, que é uma questão, né, aí e remonta inclusive à nossa própria origem operativa, né? Então, no Brasil, no Grande Oriente do Brasil, adotou-se expressamente a reforma de Amiable, mas por uma série de fatores que eu cito no livro, inclusive, foram feitas modificações na reforma de Amiable, para que seja uma reforma aprazível aos olhos de quem? Da Grande Loja Unida da Inglaterra. Para que seja uma reforma aprazível aos olhos da maçonaria tradicional, da maçonaria mainstream. Né? Então, a crítica que se faz à reforma de Amiable no Brasil, que é a reforma mais utilizada hoje, inclusive, é por ela ser extremamente simples, extremamente sucinta, né? Muitos brincam aí, né? E um beijo pro nosso querido irmão Gabriel Tristão. Falam que que é uma reunião de condomínio, né? Vai para uma reunião de condomínio, que é uma reunião do rito moderno hoje, né, no Brasil, mas ela sofreu algumas modificações que não estão na essência de Amiable, que são modificações feitas pela potência para se adequar a regulamentos e regramentos estrangeiros, né? Então, as principais críticas são justamente essas, por se puxar uma reforma que é tradicionalmente muito voltada para a racionalidade, para a ausência de caráter religioso, mas fazer os jeitinhos brasileiros, que eu particularmente não questiono, eu acho que isso faz parte da nossa essência, da nossa própria cultura, mas dar uns jeitinhos para transformar isso em algo que seja aprazível, né? Vamos usar esse termo. E é hoje a reforma já sofreu algumas alterações, né? Em sede do GOB, por exemplo, nós já temos, né? O GOB já tem aí algumas 3 ou 4 reformas pós a adoção de Amiable, que vai trazer essa prática mais racional, essa prática mais, né, objetiva para os trabalhos do rito moderno. Bahia está fazendo um contraponto. Eu não só vejo, não vejo problema, como eu acho que faz parte, tá? Tipo assim, o Grande Oriente do Brasil não quer abrir mão do seu ponto de regularidade em que deixa a par com a Grande Loja Unida da Inglaterra, por exemplo. E daí, fazer, se o problema é não ter livro da lei, coloca o livro da lei, deixa ele lá, Sim, fechadinho, bonitinho. Agora uma pergunta sobre a reforma de Amiable. Se eu não me engano, mas ela tem pelo menos o mínimo de menção, como por exemplo a São João, ou São João da Escócia, ou São João, seja lá que for, e ao Supremo Arquiteto do Universo, o Grande Arquiteto do Universo, não tem? em Amiable, no original, não. Ah, não Não, tem. não tem, no Amiable não.
Em Então abre em Amiável, nome de quem no de original? ninguém. De Ué, mas ninguém. como assim? Só declara aberta esta reunião de Declara abertos os condomínio. trabalhos da loja tal, sob a jurisdição da potência tal. Ah, sim, sim. É, é, daí, né, por exemplo, né, se a gente pega o ritual hoje, que é trabalhado no Brasil, né, como que se faz? Se insere a figura do livro da lei fechado, em regra, na mesa do venerável mestre, né, que já é uma característica dessas reformas de não utilizar termos triângulo e altar, né, geralmente utiliza o termo mesa, em alguns casos triângulo, mas altar nunca, né. Então a mesa do venerável mestre vai lá ter o livro de fé, que pode ser uma Bíblia, pode ser o Alcorão, pode ser o livro da fé professada pelos membros daquela loja, né? Mas o compromisso, né, não juramento, ele não é tomado sobre uma Bíblia, por exemplo, ele é tomado sobre as constituições da potência, né? Que é muito aquela noção, né, bem francesa mesmo de religião civil, mas ao mesmo tempo que não é uma religião, aquilo que a gente já falou aqui que é bem intrínseco ao rito moderno. É. É interessante observar também, falando da sociedade, do iluminismo e de tudo mais, é que, gente, o iluminismo não é um movimento único, tá? Inclusive os historiadores atuais não falam de iluminismo, porque são Sim, iluminismos, são várias vertentes de iluminismo na própria França. Aproveitando as várias vertentes, né, alguns com uma crença no sagrado, enxergando no próprio ser humano sagrado, outros já, né, deixando um pouco o sagrado de lado e voltado para o ser humano, mas sem sagrado e etc., né, numa sociedade e tudo mais. Tem várias formas de iluminismo. Aí, aproveitando, hoje você tem conhecimento se dentro do Grande Oriente da França se pratica mais de um rito moderno? sim. Sim. Na verdade, no Grande Oriente da França, e assim como na Grande Loja Nacional Francesa, né, o rito moderno, por vezes, encontram-se até diferenciações entre o rito moderno e o rito francês. Entendendo que o rito moderno ele está mais relacionado à prática da Grande Loja dos Modernos, com o seu regulador lá de 1800, né, desse período, e o rito francês já seria mais o ritual de Grossier, que Arthur Grossier também foi um responsável por uma grande, né, reforma no rito moderno, que nas palavras dele próprio, ele tenta revitalizar aquilo que a Miable havia feito. Ou seja, ele tenta dar ao rito moderno uma prática mais próxima do que era o regulador, mas também sem perder a sua racionalidade. Eu, agora falando como time de futebol, né? Agora falando como a gente estava discutindo agora há pouco, eu tenho por mim que aquela versão do Grossier, que na verdade ela é de 1938, mas ela vai ganhar corpo mesmo em 1955. Ela é uma reforma perfeita. Ela é uma reforma assim que aquece o coraçãozinho desse mineiro aqui, sabe? Que é Ah, uma reforma que traz, né, a racionalidade muito intrínseca, que é característica do rito moderno, como eu destaquei por várias vezes, mas retoma algumas características, inclusive com base na Constituição de Anderson. Que não é um documento fechado, né? Vamos lembrar que a Constituição de Anderson é muito mais um documento de importância simbólica, né? Mas que traz esses caracteres de do início do século XIX, lá de 1800 e bolinha, sabe? 1800 e comecinho, sabe? Que eu acho que é muito aquilo que a maçonaria se dedica a fazer. não, essa. Eu também tenho preferências por rituais, gente. Assim, todo mundo tem. Só que quando a gente fala da prática geral, a gente tem que entrar num consenso. E não adianta a gente entrar numa briga de torcida. É Sim. como você dizer o seguinte: é só você perceber quem gosta de futebol. Ou no nosso caso aqui, o meu e do Baetinho aqui, que a gente já é mais nerd, a gente gosta de RPG. Então a gente tem preferência por determinado sistema. Mas no Sim. geral a gente gosta de tudo. Mas a gente tem preferência por determinado sistema. Então quando a gente vai falar de algo, né, igual quando alguém fala de futebol, cara, é para adotar regras que beneficiem a todos, Sim. né, em que todos entrem no consenso e falem assim, tá legal. Eu, particularmente, prefiro X, mas assim tá legal para todo mundo, vamos trabalhar assim. Né? Sim. Então, assim, eu acredito que as próprias reformas ali que foi colocada, né, a MIAB, mas adotada com modificações para serem trabalhadas dentro do próprio Grande Oriente do Brasil, não perder a sua regularidade e tudo mais, acredito que foi uma boa, porque eu vejo as pessoas hoje falando com orgulho do termo compromisso. Não, eu não faço juramento, eu faço compromisso.
Porque o cara não se sente, tipo, sei lá, pressionado de uma forma sagrada, né? E sim uma pressão de um compromisso dele com ele mesmo e a fraternidade. Então, acho que tem muito disso. Então, acho que não vejo grandes problemas, não. E daí, mano, Baeta, eu tenho certeza que se um gringo vir aqui, ele vai pouco se lixar. Ah, o irmão é lá da grande loja nacional francesa, chegou aqui, pratica um amiable. Abriram o livro da lei, ou falou em nome de São João, ou grande arquiteto do universo, eles não estão nem aí. Eles vão ver que é uma prática que a espinha dorsal que você está falando ali, né? O que você chama de plano duro, né? Ali, o Núcleo duro. núcleo duro, né? Eles vão ver que existem, que aquilo dali existe, é o que eu falo para as pessoas quando olham para o rito escocês antigo e aceito, né? Existe ali a espinha dorsal do rito que ela está ali. Ela não foi modificada. Não é a abertura do livro da lei em determinada passagem que vai mudar aquela espinha dorsal. São outros elementos que fazem a espinha dorsal do rito, que inclusive foi modificada na sua construção, né? Isso falando do rito escocês antigo e aceito. Com certeza. Dentro do proto-ritual de 1804, depois o Guia dos Maçons Escoceses, para terminar com Carriers lá, né? Foi modificada ali e se consolida com 1829. E a espinha dorsal, ela vem sendo continuada a partir de então. E o pessoal se liga, eu acredito que nessas preciosidades, para falar mal de reforma A ou B, né? E esse assunto dá muito pano para manga, tanto que eu acho que foi o assunto que mais nos estendemos Sim, com certeza. dentro do próprio assunto rito moderno. Então, mano, assim, para a gente finalizar o nosso bate-papo, que tá uma delícia, eu vi até agora o pessoal do Jô Soares fazendo Olha, eu editor, comecei coloca aqui aí. com. Meus cachorros estão aqui fazendo uau, que eu estou feliz de ouvir. Ah, cara, eu tenho um vira-lata antigo e aceito aqui que eu peguei voltando da loja, né? E quase foi eu e o cachorro para fora de casa. E o nome da minha loja é Barão, né? É União Barão do Pilar. E inicialmente o nome dele era Barão, só que aí o Átila, como monarca, subiu um título dele e chama ele de Duque, né? Então, Boa, boa. e daí ele foi promovido dentro Promovido. da nobreza da Casa dos Gregórios, foi promovido. E bicho, eu gravar no quarto que o bicho fica louco. Me parece que ele gosta de um lance, de um assunto de maçonaria, Quer quer, participar? quer participar, colocar a sua opinião, né, e tudo mais. Mas para finalizar o nosso assunto aqui, mano, é claro que o rito moderno é a sua menina dos olhos, né? Assim, é um rito Uhum. que você gosta de praticar, que você promove, que você estuda sobre, mas é, qual é, assim, o que te ganha realmente no rito moderno? É essa questão, né, do que você falou, de uma racionalização da sociedade e tudo mais. O que é que te pega no rito moderno? Olha, Clóvis, você foi muito feliz, né, na sua fala, porque, né, não é uma autopromoção, pelo amor, né? Eu não estou fazendo uma autopromoção, mas o rito escocês, por exemplo, eu sou grau 33. Eu fiz toda a estrutura, toda a escada dos altos graus do rito escocês, justamente porque é algo que eu tinha interesse em estudar, em aprender, em conhecer. Tinha momentos que eu olhava e falava, gente do céu, sabe? Como a gente faz em qualquer prática, sabe? Em qualquer lugar, sabe? O que eu brinco sempre que o rito moderno, e da mesma forma também galguei graus no rito adoniramita, né? Comecei o York, mas depois, por conta de vários fatores, eu não consegui continuar, né? Mas tenho interesse de continuar, né? A vertente, né, norte-americana. E o rito moderno, ele me pega muito por duas questões, né? Que pra mim é o núcleo duro dele, tá? Já dando um spoiler final aqui. Essa racionalidade, seja em maior ou menor escala, é algo que me causa muita satisfação, porque eu não gosto de uma maçonaria que se resume a fórmula vazia, vamos colocar assim, né? É algo que eu sempre digo quando eu vou falar de educação maçônica, mas eu sempre utilizo o exemplo do rito moderno, que é o tempo de estudos, né? Tem práticas, tem rituais, né? Não vem ao caso de qual rito, que fala quarto de hora de estudos.
Aí o cidadão chega lá na reunião e fala, ó, um quarto de uma hora é 15 minutos, então a gente vai ficar 15 minutos estudando, não mais, não menos, né? É, essa abertura que o rito moderno dá para a racionalidade no sentido de discussão, que para alguns vira uma reunião de condomínio, para outros não, né? É uma coisa que me pega muito. Tá? Essa possibilidade de um debate mais aberto, de não ficar discutindo qual que vai ser a cor da toalha da mesa do ágape que a loja vai fazer semana que vem, não. Vamos ser objetivo, vamos fazer uma abertura, né? As aberturas do rito moderno, até mesmo em Grossier, são aberturas, né, mais simples, tá? Grossier mesmo tem uma possibilidade em alguma das suas reformas de simplificar alguns momentos ritualísticos, né? Tronco solidariedade junto com tronco, com saco de propostas e informações, tá? Fazer algo assim para dar um dinamismo. Então isso é algo que me pega, porque a gente pode debater mais livremente, discutir mais livremente, né? Como se fosse mesmo uma assembleia, né? Assembleia de maçons que estão lá para produzir algo e não simplesmente para fazer a ritualística, ainda que ela seja importante. Só que o segundo ponto, que aí é o que mais me pega e que eu considero como um núcleo duro, mesmo que haja alguns comentários de direcionamentos em contrário, mas eu acho que o rito moderno ele está muito ligado com a noção de humanismo. E aqui eu não digo humanismo de Fichte, humanismo de Kant, não, eu falo humanismo lato sensu. Eu estou falando do humanismo não apenas como movimento filosófico, mas humanismo enquanto valorização do ser humano, de colocar o ser humano em primeiro lugar, inclusive em primeiro lugar as questões metafísicas, tá? Então, né, é algo que me pega muito, porque eu sou muito religioso, né? Para quem não sabe, eu sou um bandista, eu sou pai de santo, eu sou muito religioso. Só que eu tenho que respeitar a crença do outro. Então, quando eu coloco o ser humano em primeiro lugar dentro da maçonaria, eu tô, por exemplo, partindo de um pressuposto que tudo aquilo que a gente tem de crença, de opinião política, de opinião de futebol, tudo vai ficar em segundo plano. Porque o que eu preciso mesmo é a essência daquele trabalho. E essa essência voltada para o humanismo está presente no rito moderno desde os seus primórdios, tá? Não é que não esteja em outros ritos, pelo contrário. O rito escocês tem um alto grau que é trabalhado quase que inteiramente a figura do humanismo dentro da maçonaria, né? A valorização do ser humano. Mas o rito moderno ele traz isso de uma forma tão natural, de uma forma tão gostosa de lidar, que acaba que passa despercebido, né? E ainda que não seja o mote da maçonaria, né? Quando a gente pega aquelas três palavrinhas que estão muito relacionadas com a maçonaria francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, e a gente joga isso dentro da estrutura do humanismo, a gente vê que liberdade sem igualdade não adianta nada, sabe? Não adianta eu prezar por fraternidade se eu não tenho liberdade entre as pessoas para buscar aquilo que elas desejam, né? Uma liberdade até desarrazoada pode se transformar no contrário. Então, esses caracterizinhos estão relacionados com o rito moderno francês são, né, a cereja do bolo para mim, para eu escolher praticar, para eu escolher estar e estudar o rito. Ah, é bem bacana de ouvir você falar assim, porque eu perguntei isso porque existem sentimentos meus em relação, por exemplo, ao rito escocês antigo e aceito, em que eu não troco como prática principal minha, né? A minha prática, a minha forma de estudar, a minha forma de ver, né? E eu gosto de saber isso das pessoas que promovem e estudam sobre outros ritos, porque é muito bacana essa troca, né? Lá no meu primeiro livro, no Maçonaria Tupiniquim, né, homônimo ao blog, ao projeto aqui, eu falo que o maior barato da maçonaria é encontrar características semelhantes em pessoas diferentes. E isso eu dou exemplo do meu próprio irmão gêmeo, né? Que a gente chama da pessoa que inicia no mesmo dia que você. O bicho é completamente diferente de mim, mas completamente diferente. Mas e isso de trato pessoal, a posição política e econômica e tudo mais. Mas, cara, eu literalmente a fraternidade faz eu amar esse cara, sabe? É meu amigo, uma pessoa querida. E assim como eu sei que ele me ama, eu acho isso daí bacana na condição de fraternidade. E, né, a ponto de, cara, assim, aí expondo uma situação pessoal,
quando a minha esposa estava grávida, eu estava muito longe dela. E ele estava próximo. Ele largou o que estava fazendo para socorrer ela que estava passando mal, sabe? Eu acho que fraternidade é isso. Sim, E parece que eu misturei os assuntos, mas não, na verdade tem uma ideia. É tipo assim, existem ritos diferentes, mas todos eles estão dentro da maçonaria com as suas particularidades. E você não precisa odiar os outros porque você pratica um. São diferentes. Aquele jeito que você gosta, que você que você se identifica, não necessariamente está em confronto ou se chocando com o outro. E isso fica muito mais fácil quando você aceita que existem diferenças. Então, pô, eu acho que o grande recado até dessa nossa conversa é, brother, parem de se bater nos grupos aí, dizendo qual rito é melhor, o que que tem e tal, o que que tem, o que que não tem no outro. Quer fazer comparação? Faça de um jeito humano. Pô, eu acho muito bacana tal coisa que tem no outro rito, né? E por aí vai. Agora, Baetinha, quero saber uma coisa que eu já sei a resposta, claro. mas hoje, quem quer consegue? Clóvis, infelizmente não, tá? Tá esgotado, tá? O último exemplar que eu tinha, assim, foi despachado semana passada, tá? Mas eu tô trabalhando numa segunda edição, né? Eu fiz uma segunda reimpressão, não é uma segunda edição, mas eu precisei fazer uma segunda reimpressão. O livro é de 2022, em 23 eu precisei fazer uma segunda reimpressão para atender a demanda, e agora eu tô trabalhando numa segunda edição. Só que eu também, né, seguindo os passos aí do Clóvis, que eu não tô puxando o saco, mas ele é um exemplo para mim mesmo, eu também tô trabalhando em outros materiais. Então eu também tô começando aí uma produção de conteúdo para internet, né, para site, etc. E quem sabe um dia também para formato visual. Então eu tô trabalhando esses dois projetos ao mesmo tempo. E eu tenho muita intenção, muita vontade de lançar uma segunda edição no mais tardar no começo do ano que vem. Aí os irmãos que tiverem interesse e quiserem me procurar, eu tenho uma lista que eu vou atualizando, né? Sempre que algum irmão me chama, alguma coisa, para assim que a segunda edição sair, eu poder disparar para que os irmãos que tenham interesse possam adquirir. E é claro que a segunda edição, né, ela vai procurar trazer até mais algumas questões, né, abordar até mais alguns caracteres que não foram abordados na primeira edição, para deixar a pesquisa cada vez mais, né, mais completa, né? Não sou historiador, queria que fosse, né? Não sou historiador, eu me Sempre há socorro tempo, dos. sempre há É, tempo. não, eu terminei a faculdade de letras faz pouquíssimo tempo, então eu vou dar um sossego agora, né? Porque queria poder aprofundar nessa questão da linguística para poder trabalhar mais a fundo com as traduções, né? Mas eu me socorro de ótimos pesquisadores, né? O próprio Corte Real que o Clóvis citou aqui é uma pessoa que tem um trabalho fenomenal sobre maçonaria no Brasil, inclusive sobre o rito moderno, ainda que não seja o escopo principal de trabalho, mas o rito moderno está relacionado com a história da maçonaria. Então eu me valho desses historiadores, né, fantásticos para poder conseguir pesquisar e conseguir trazer conteúdo. Mas infelizmente hoje está indisponível. Os irmãos que quiserem me dar um oi, que eu faço aí uma espera, uma lista aí que a gente está atualizando sempre para poder o mais rápido possível estar atendendo a demanda. Então eu vou deixar o contato do nosso irmão Baeta aqui na descrição do vídeo e, né, se você estiver ouvindo por Apple Podcast ou Spotify, na descrição do episódio. A outra coisa, mano, que com certeza vão perguntar aqui nos comentários, né, edição digital, você pensa em ter na Amazon ou qualquer coisa nesse sentido? Os três livros meus estão em Kindle, disponível na Amazon, tá? Então, tanto o primeiro livro, Liberdade de Pensar, o segundo, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, e o terceiro, História do Rito Moderno, estão disponíveis na Amazon via Kindle, tá? Inclusive gratuito para quem é assinante de Kindle Unlimited. O irmão é só acessar aí na Amazon, fazer, né, colocar José Baeta, que vai aparecer a relação dos livros. A versão física que infelizmente está esgotada mesmo. Então, ó, tá o link, vai estar o link aqui também do livro da Amazon, tá? Para o irmão adquirir se o quiser. Agora, se eu pergunto se esgotou, né, Baetia? Você tem que falar, ó, tem a versão digital ainda para quem quiser. É que eu E tenho que, eu tenho que deixar o gostinho da pessoa no papel. Eu faço a versão digital, mas o papel ela tem que adquirir, porque o papel é muito bom. tem até hoje a terceira edição do D&D aí, né? Isso se não tiver a Tem. D&D. Eu tenho, pior que eu tenho.
Então é isso, Bacana. galera. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Gostou? Curta, compartilhe, né? Nós ficamos por aqui. Desejo aquele abraço e um beijo no coração.